Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: o que significa pecado original e por que herdamos? Nós sabemos que quando Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus deixou lá no jardim do Éden duas árvores, uma do conhecimento e a árvore da vida, né? E ele foi muito claro que ele podia comer de qualquer coisa, menos da árvore do conhecimento, que é do bem e do mal. Mas o inimigo, Satanás, usou a figura de uma serpente para colocar um desejo, né, no coração da mulher de Eva. E eles comeram da árvore do conhecimento que Deus tinha proibido, e ali houve o pecado por uma desobediência àquilo que Deus tinha determinado. Mas eles pecaram antes de ter filhos, né? Então, esse foi o primeiro pecado da história da humanidade. Esse foi o pecado que entrou no mundo e trouxe graves consequências para todos nós. É o chamado pecado original. E dele, esse pecado original, todos os demais pecados são originados dele na face da terra. Mas podemos ler em Romanos 5, capítulo 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A ideia é que Adão e Eva, eles nunca morreriam nem espiritualmente, nem fisicamente. Mas como houve a desobediência a Deus, eles vieram a morrer espiritualmente e fisicamente. Ou seja, a morte espiritual é o afastamento de Deus. E a morte física é a morte onde todos morrem e o corpo é para o pó da terra. Então, todos nós que nascemos depois de Adão, evidentemente, e Eva, antes deles ter filho, nós somos filhos do pecado, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Uma criança nasce com pecado? Sim, ela nasce com pecado herdado. Evidentemente que essa criança só vai ter uma condenação se ela, depois que tiver uma consciência. E depois que ela tiver uma consciência, ela precisa ser regenerada, precisa ser transformada pelo Espírito Santo para ter a salvação. Mas sabemos também que Deus providenciou um plano de salvação para a humanidade, com a encarnação dele. Jesus veio ao mundo e morreu em nosso favor, e a partir daí ele resolve o problema do pecado. O problema do pecado é resolvido com a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, quando ele sobe e manda o Espírito Santo que está entre nós. Então eu diria que a fé em Jesus Cristo, quando colocamos a fé em Jesus Cristo, esse é o caminho para a salvação. A salvação se dá sempre pela fé em Jesus Cristo. Então aquele pecado original que aconteceu, né, que nos levaria à morte eterna, ele foi solucionado quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, né? Então, desde Adão até a segunda vinda de Jesus, salvação se dá sempre por fé. Na época dos nossos pais, na época de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles colocaram a fé no Messias que viria, e nós no Messias que veio. É assim que funciona eu diria que essa eliminação do pecado na nossa vida. Que Deus continue nos abençoando.